Bom, a gente continua então fazendo o giro referente à questão das produtividades da safra de soja e também projetando o plantio da safra de inverno, e a gente conversa com o engenheiro agrônomo da sede, o Luciano Nicolini, que vai falar para nós sobre essas perspectivas no que tangem a estas duas questões. Bem, primeiro, Luciano, sobre a região da sede, como é que fechou a média de produtividade nesse ano na safra 2020-2021, né, que foi uma média bem melhor até que no ano passado, justamente por causa dessa questão da chuva que veio no momento certo, Luciano. É isso aí, Roger. Na safra anterior a gente teve o problema da estiagem, né? Então a gente, eu acho que teve uma das safras aí menor dos últimos anos, né? Esse ano já ocorreu diferente. O que tem acontecido? Aconteceu que, como a gente teve um veranículo lá em fevereiro, depois março choveu, abril praticamente não choveu, nós tivemos uma média que variou muito em cima da cultivar plantada e da época que foi plantada essa variedade, né? Então nós tivemos aí de 50, algumas lavouras até com 90, passando de 90, né? Mas tudo em cima disso. Quem plantou primeiro, uma variedade mais precoce, ele teve a chuva de acordo até praticamente o final do ciclo, onde teve um melhor enchimento de grão, e com isso conseguiu tirar em algumas lavouras 90, 80 sacos por hectare. Agora, muitos que plantaram a cultivar mais tardia, né, de ciclo médio, que acabaram plantando depois da colheita do trigo, daí já começou a complicar um pouco mais, porque com aquela estiagem de abril, acabou não tendo o enchimento desejado, e aí teve uns resultados menores, aí 50 sacos, mas que também não foi ruim para o ano, porque nós estamos tendo bom preço, e com isso melhorou muito a renda do produtor em cima da cultura da soja. Bom, aqui na região da sede, né, Luciano, nós temos pouquíssimos produtores que plantam milho, mas o produtor de milho também. Foi um ano até que foi até razoável, porque a precipitação ela veio também no momento certo, né? Isso. O que tem acontecido com o milho, né? O milho hoje nós temos uma genética que não é mais como antigamente, que a gente plantava lá, qualquer sequinha ele já sentia e já despencava com a produtividade. Hoje não. O milho tem uma caixa de potencial muito grande, e geralmente quem planta milho, ele está plantando em cima de uma área já estruturada, onde já tem uma capacidade maior de armazenagem de água. E com isso, então se observou que produtores que eu atendo aí chegando a 200 sacos por hectare, mesmo pela estiagem, porém com uma condição de solo estruturado, né? E, Luciano, esse ano, né, o produtor no ano passado teve uma boa produtividade de trigo, porque o clima ajudou, o produtor mudou os seus procedimentos, conseguiu se planejar, mas esse ano nós temos uma série de fatores, né, que vai determinar, mesmo assim, o aumento da área de trigo, mas também temos um custo um pouco mais elevado. Mas mesmo diante desse cenário, e o preço ainda está ajudando, qual é a perspectiva e porcentagem aqui na região de Espumoso de aumento de área de trigo? Como tu falou, Roger, a condição preço é uma condição que está influenciando em muito o produtor a se arriscar a plantar o trigo. Até então, hoje, mesmo aumentando o custo da lavoura de trigo, esse preço ele pode trazer uma renda muito superior dos anos que passaram, né? Ano passado nós tivemos aquela estiagem no final da cultura e tivemos umas médias ainda razoavelmente boas. Esse ano tudo desenha que com esse valor que a gente tem de trigo, vai ter em torno de 15%, 20% dentro da minha área a mais do que o ano passado plantado. E acredito eu que também com perspectiva melhor de produção. Bom, o zoneamento começou dia 21 de maio. A perspectiva é que o pico de plantio de trigo, ele ocorra em que época agora no mês de junho, Luciano? A princípio o pessoal está começando agora. Algumas lavouras já foram instaladas, mas muito poucas. A partir de agora o pessoal, depende muito da umidade do solo, a hora que o solo permitir, por causa dessa última chuva de 100 milímetros, condição de plantio vai se começar. No fim de semana marca a chuva de novo. E se nós tiver alguma intempérie nesse meio tempo, alguma chuvinha, já vai atrasar mais. Mas daqui para frente vai se intensificar e acredito que até metade de junho, 20 de junho, nós vamos ter uma boa parte já plantada, dependendo do clima. Obrigado. Então, o engenheiro agrônomo da sede da Cotriel, Luciano Nicolini. A gente prossegue as entrevistas técnicas da semana e está conosco o técnico agrícola da unidade da Cotriel de Estrela Velha, o Paulinho Donati, vai falar um pouco sobre o cenário que tivemos nas culturas de verão, também projetar um pouco as culturas de inverno. Bom, Paulinho, começando com a safra de verão aí, que na região Estrela Velha é tão significativa, nós temos principalmente médios e grandes produtores aí que entregam uma boa quantidade de sacas de soja aí na unidade da Cotriel de Estrela Velha.
Quanto que foi a produtividade no ano passado e quanto que chegou a média dos produtores atendidos pela Cotriel de Estrela Velha, diga-se de passagem, porque essa é uma média que a gente faz em cima dos associados, porque o número oficial é dado pelo município através dos dados através do IBGE. Mas, enfim, qual é que quanto que fechou ano passado, quanto fechou esse ano a média de produtividade da soja na região atendida pela unidade de Estrela Velha, Paulinho? Bem, a safra de soja, como estava se encaminhando para uma estiagem novamente, de 2020 e 2021, iniciou com vários períodos de estiagem, principalmente o mês de outubro, no início do plantio. Tivemos uma estiagem aí onde que atrasou o plantio normal, o pessoal começaria a plantar a partir do dia 10 de outubro. Veio a chover só no final de outubro, e o pessoal iniciou o plantio dentro do mês de novembro. Correu normal o mês de novembro, a planta se estabeleceu normal. Daí tivemos períodos de estiagem no mês de dezembro aí, e depois voltou a chover em janeiro aí, em torno de 220 milímetros, a partir do dia 15 de janeiro, sendo que as cultivares plantadas super precoces foram as que se deram melhor. Depois, novamente, no período de fevereiro, enchimento de grão, faltou novamente a água, né, para a planta, e o cenário era para ser de estiagem, mas devido aos períodos que deu ali nessa fase de enchimento de grão, lugares chovia, lugares tipo chovia aqui na Estrela, perto da sede, na São Luís, Itaúba, não chovia. Então, as cultivares precoces foram as que deram melhor. O produtor começou com uma média aí de 70 a 75 sacos por hectare, depois as cultivares mais tardias, de média tardio, baixou um pouco. Então, a média de produtividade do município ficou em torno de 50 sacos por hectare. Mas teve produtores que fez uma média aí de 65 sacos por hectare, tendo em vista que era para ser períodos de estiagem como grande, então foi uma produtividade muito boa. Além disso, agora para o plantio do trigo, né, nós vamos ter um aumento de área em torno de 30%. E o custo de produção também do trigo vai aumentar em torno de 40%. Então, a expectativa do produtor é colher uma boa safra de trigo também, para ter uma boa lucratividade. Paulinho, o pessoal tem a perspectiva de começar em que dia aí do mês, agora de junho, esse plantio de trigo, se intensificar aí quanto à questão da época do zoneamento, quem financia também tem que ficar atento a isso, mas na região de Estrela Velha esse ano e os outros anos, a época de plantio tem sido a mesma? Como é que o pessoal tem feito o escalonamento desse plantio de trigo? Como o zoneamento começa a partir de 21 de maio, começou, né? Sendo que a maioria das variedades são precoces. Então, a orientação nossa é que o produtor comece a plantar essas variedades a partir do dia 8 a 10 de junho, sendo que são ciclos curtos, e para evitar dar aquelas geadas tardias ali, pegar na fase de espigamento e dar ao produtor. Atentar mesmo para essa época adequada de plantio, entre 8 e 10 de junho, se está recomendando, então, para o plantio, Paulinho? Isso, tem alguns produtores já iniciando, mas são aquelas cultivares de ciclo mais longo, tipo sinuelo. Essas cultivares já estão iniciando o plantio a partir de agora, né? As variedades precoces, como Altaz e Turuque, a gente recomenda mais do dia 10 de junho até o final de junho, algumas até 10 de julho, né? Obrigado, técnico agrícola da unidade da Cotriel de Estrela Velha, Paulinho Donati. A gente continua, então, repercutindo acerca da safra de soja, também acerca das projeções de plantio de inverno, conversando com o gerente
da unidade da Cotreal do Pontal do Butiá, ele que também é técnico agrícola, Rui Nicolini, fala sobre os municípios da abrangência da unidade, São Espumoso, também Mormaço, Soledade, Barros Cassal, como associados também tem lavouras e que são atendidos por essa unidade. E o Rui fala para nós, então, sobre as lavouras de soja. Bom, quanto que foi a produção no geral, né? A gente sempre lembra, né, Rui, que essa projeção de produtividade é dos nossos associados, né, em cima do que foi entregue, inclusive, até para a unidade da Cotreal nessa safra. Quanto que produziu-se ano passado e quanto que foi a média geral da produtividade esse ano, Rui? É uma satisfação estar aqui novamente falando para o nosso quadro social, nossos ouvintes, e dizer que a expectativa que se tinha da safra de soja era, vamos dizer assim, muito ruim, né? Os prognósticos climáticos nos apontavam para um ano muito seco, mas, felizmente, a nossa região foi contemplada com boas chuvas. Apenas aqui ao redor da nossa unidade, mais próxima unidade, que deu um pequeno veranico de em torno de 15 dias. No mais, as outras regiões que a nossa unidade atende, as chuvas foram bem regulares. Vamos dizer assim, na medida, não houve excesso e também não houve falta de chuva. Isso proporcionou umas produtividades muito boas. Claro que sempre uma média geral, a gente tem propriedades com produtividades mais baixas e produtividades mais altas em outras, né? Mas eu acredito que nós fechamos assim com uma produtividade em torno de 65 sacos por hectare, no geral, recebido aqui na nossa unidade. E, Rui, praticamente o produtor conseguiu plantar na época certa, se desenvolver, né? A maioria foi plantada na época recomendada, entre novembro e início de dezembro do ano passado. Sim, o produtor conseguiu fazer na época indicada, né? Porque hoje, com o maquinário que o produtor tem, o plantio é muito rápido, né? Então, ele aproveita aquelas janelas que tem fazer os plantios, né, tanto os materiais mais precoces como materiais mais tardios, ele conseguiu fazer dentro da época recomendada. E só para ressaltar que existe uma diversidade bastante grande de produtividade dentro de uma mesma região. Embora as chuvas foram normais, vamos dizer assim, para todo mundo, existe aquelas propriedades que se destacam, entre outras, né? Então, isso são os manejos que são adotados dentro da propriedade, né? Então, uma propriedade que adota um manejo um pouco inferior vai ter uma produtividade, com certeza, um pouquinho mais baixa. E aqueles produtores que apostam em mais tecnologias, e incluindo isso desde do preparo, da dessecação da lavoura, uso de cultivares, e aí por diante, né, o uso de tecnologias mais apropriadas para a cultura, tem conseguido produtividades esse ano aqui chegando a 90 sacos por hectare. Então, acho que nós temos ainda um caminho bastante grande pela frente, ainda a conscientização do nosso produtor, para que nós consigamos aumentar essa produtividade média, que eu acho que nós poderíamos tranquilamente passar de 70 sacos ou próximo dos 80, já numa produtividade média, se o produtor adotasse as tecnologias que a gente está preconizando aí no campo. E a informação está chegando a ele, e através da cooperativa, ou hoje com a tecnologia que se tem, o produtor tem muito acesso à informação. Então, acho que falta um pouquinho ainda de nós avançar nisso aí, para nós termos produtividades ainda maiores. Rui, e esse ano o produtor ele já está planejado para aumentar a área de trigo? A gente sabe, ano passado tivemos uma produtividade porque o clima ajudou, se tardou mais os frios. Este ano nós começamos com geadas mais cedo e o produtor também se animou com o próprio preço, produziu bem no ano passado. E esse ano o produtor se planejou de uma forma melhor? Quantos por cento em todos os municípios de abrangência da unidade do Pontal do Butiá se vai aumentar a quantidade, os hectares de milho? Quantos mil hectares até são plantados no total aí, atendidos pela unidade da Cotreal do Pontal do Butiá? Na verdade, o grande salto na área de trigo foi no ano passado, né, que as áreas eram em torno de 1.500 hectares que a gente tinha de área plantada, né, nessa última safra já subiu para 3.500, então aumentou 2.000 hectares de área plantada. E esse ano ainda tem mais um incremento. Eu acredito que nós devemos ficar em torno de 4.000 a 4.500 hectares na nossa região. Algumas dificuldades, né? Alguns produtos que estão faltando no mercado, alguma coisa de plantas resistentes, mas graças a Deus o produtor está conseguindo
a fazer o manejo adequado para plantar esse trigo no limpo, né? E também uma coisa que eu tenho visto, que isso não era normal nos outros anos, o produtor não está, vamos dizer assim, apressado para plantar. Com medo da geada, né? Porque geralmente tem acontecido algumas geadas mais tardias, então o produtor está tentando esperar um pouquinho mais, plantar dentro do mês de junho, que já estamos aí no mês de junho, né? E algumas cultivares mais precoces, deixando aí para o dia 15 e 20 de junho. Eu acredito que a grande quantidade plantada, na verdade, desse trigo vai ficar em torno do dia 10 a 20 de junho. As cultivares são praticamente as mesmas. O produtor está focando em mais 3, 4, 5 no máximo cultivares de trigo, porque entendeu que a questão de produtividade também é importante, qualidade é fundamental por causa da indústria, né, Rui? Mas o que a gente pode ver é que o produtor está se focando mais em cultivares justamente por essa questão toda de manejo, né? Com certeza, a gente teve, eu acho, um crescimento muito importante aí, né, no termo de cultivares, né, são praticamente todas trigo-pão ou melhorador, com tetos de produtividade muito alto, né, você sabe, quando você tem uma cultivar com teto de produtividade alto, você às vezes tem algum problema de questão sanitária, né, é mais suscetível a um tipo de doença ou outra, mas isso o produtor consegue manejar através dos fungicidas que existem no mercado. Então, a expectativa é que se tenha altas produtividades, né? Claro que a gente sempre depende do clima, né? Mas nós fugindo um pouquinho da geada, eu acho que a questão de chuva na colheita são poucos dias, de repente a gente consiga acolher com pouca chuva e ter um pH bom, né? A expectativa é que se faça uma boa safra e também com um preço aí muito atrativo, né? Obrigado. Esse é o gerente da unidade da Cotreal do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, falando então sobre produtividade da soja e projetando um aumento, mais uma vez, significativo no plantio de trigo na área de abrangência da unidade da Cotreal do Pontão do Butiá.